Olá, bem-vindos a mais um episódio do Urbanidades. Eu sou a Natália Silva e hoje eu tô aqui com a Denise Rodrigues. Oi, Denise, tudo bem? Olá, Nath. Olá, ouvintes. E também com a Luma Mundim, que está de volta esse ano com a gente. Oi, Luma. Oi, prazer estar de volta. E estamos com dois historiadores que trabalham com estudos em periferia e habitações. O Rafael Gonçalves, que é professor pelo Departamento de Serviço Social da PUC-Rio. Oi, Rafael, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui. Esse convite é ótimo, prazer a todos e um abraço a todos os ouvintes também. Prazer é nosso. Estamos também com o Leandro Menberg, que é um historiador argentino, então vai ter um sotaquezinho diferente na conversa. É professor de História pela Purchase College e diretor do Programa de Estudos Latino-Americanos, Caribenhos e Latinos pela mesma universidade. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, boa tarde. Olá, os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. É um prazer receber vocês dois. E como a gente já anunciou, vocês trabalham com algumas coisas, né, relacionadas à periferia, mas vocês têm um trabalho muito legal com ocupações populares e projetos de desenvolvimento urbano, pensando numa trajetória histórica. Para a gente começar, eu queria que vocês, né, pensando nas ações institucionais e nas ações populares que vocês estudam, quais são os espaços privilegiados e a partir de quais problemas vocês analisam esses espaços? Mais especificamente, né, sobre o espaço assim, de trabalho, já pelo menos uns quase 20 anos que eu trabalho, tem um foco mais específico sobre as favelas do Rio de Janeiro, mas de alguns anos para cá, acho que eu tenho todo um esforço também de abrir, né, essa perspectiva. Então, de pensar que existe uma série de outras questões também que se sobrepõem, né, dentro dessa reflexão, o que talvez teoricamente a escola carioca, talvez de pensar a cidade, né, de pensar o urbano, centrou muita reflexão na perspectiva de favela e asfalto, né, muito numa chave analítica de compreensão do que é o Rio de Janeiro. E aí a gente começa a entender também que existem outras questões que se sobrepõem, né? O subúrbio do Rio de Janeiro é uma construção com um caráter, uma importância extremamente grande para pensar o Rio de Janeiro, a questão da Zona Oeste, a própria Baixada Fluminense, enfim. Então a ideia também é ampliar essa dimensão para a perspectiva da construção da cidade, políticas habitacionais, né? Sempre com uma perspectiva histórica, né? Eu acho que esse é um esforço que eu faço, mesmo que não necessariamente todas as minhas pesquisas e projetos são especificamente históricos, né? Eu estou num departamento de serviço social, e aí, por estar nesse departamento na PUC-Rio, né, eu acho que tem toda uma particularidade dessa universidade, porque a PUC-Rio é uma universidade normalmente conhecida como uma universidade da elite do Rio de Janeiro, mas quase 40% dos seus alunos são bolsistas, né? E bem especificamente o meu departamento ninguém paga, né? Enfim, então, e um outro ponto que eu acho que faz uma tabelinha aí com o meu amigo Leandro, que está aqui, é todo um esforço também de ampliar essa discussão dentro de uma perspectiva transnacional, comparativa, enfim, mas de tentar, esse é o meu esforço, de olhar a cidade do Rio de Janeiro, mas ampliar essa perspectiva, sobretudo, enfim, eu tenho muitos projetos, porque como eu morei na França, tem muita reflexão ainda com colegas franceses, mas com um grande esforço de uns anos para cá de olhar isso numa perspectiva latino-americana, né? Eu acho que o Leandro é central e ele vai certamente desenvolver isso melhor, mas essas parcerias com alguns colegas são extremamente interessantes para melhor compreender justamente a própria cidade do Rio de Janeiro, e essa troca é extremamente rica, tanto numa perspectiva acadêmica propriamente dita, mas também numa perspectiva política, né? Eu acho que isso é sempre extremamente interessante, né? De colocar esses atores para dialogar, para conversar. Por exemplo, no meu grupo de pesquisa, o próximo seminário que a gente deve fazer, a gente vai juntar o Museu da Maré com o Museu de Cali. Enfim, então essas trocas eu acho que também são extremamente ricas e fazem parte, claramente, da minha pesquisa também. No meu caso, bom, primeiro queria agradecer, para mim um grande prazer estar aqui em Humanidades. O Bandato é uma instituição super importante no começo da minha pesquisa. E,
Bom, meu trabalho, eu sou argentino, né, historiador. Eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos, trabalho nos Estados Unidos e cheguei ao Rio de Janeiro primeiro porque amo a cidade, amo o Brasil, mas também por essas questões de pensar a pobreza e o espaço urbano de uma perspectiva latino-americana, né? Então, fazer o doutorado nos Estados Unidos e no programa de história latino-americana me deu uma perspectiva mais abrangente para pensar questões locais do Rio de Janeiro e de Buenos Aires, na Argentina, mas com uma perspectiva assim comparativa e pan-americana, né? Então, nesse sentido, sou parte de uma historiografia que é muito recente de história urbana transnacional, que pensa esses processos, né, de políticas urbanas, de as políticas de remoções o que eu estudo nos anos 60 e 70, e dentro das circulações de ideias, pensamentos, financiamentos, que tem a ver com a Latinoamérica toda e com os Estados Unidos, né? Aí cheguei ao Rio de Janeiro e trabalhei mais especificamente minha pesquisa sobre os projetos de remoção que começaram durante o governo Lacerda, a construção da Vila Kennedy, Vila Aliança, né, projetos financiados parcialmente pelos Estados Unidos na Aliança para o Progresso. E aí também peguei essa perspectiva histórica para analisar outros projetos habitacionais na Argentina. Essa pesquisa me deu a possibilidade de dar uma olhada às figuras do mundo latino-americano e norte-americano que circularam pelas favelas, pelo Rio de Janeiro, pelo Porto Rico, pela Colômbia. Leandro, Rafael, é muito interessante as temáticas que vocês abordam, né? Todas essas perspectivas. E vocês poderiam contar para a gente como surgiu o interesse, né? Se foi justamente por essa possibilidade de dialogar com outras cidades, ou foi um interesse próprio? Vocês poderiam falar mais sobre o tema favela e as habitações e como vocês realmente surgiu, despertou esses interesses de estudos? Eu acho que é sempre o esforço, por vezes complicado, do pesquisador de fazer um pouco a arqueologia de como chegou no seu próprio objeto, enfim, nos seus sujeitos, né, como ele trabalhou. É difícil ter uma questão, um ponto que vai identificar claramente, mas é claro que no Rio de Janeiro, a questão da favela, enfim, eu abri a janela onde eu morava e essa questão ela é latente, faz parte da minha vida, enfim, tem uma articulação realmente muito próxima. E isso sempre foi um objeto de reflexão, enfim, o que se poderia fazer, né, talvez de maneira muito inocente, enfim. Eu acho que também com o trabalho de militância, enfim, mais jovem, acho que tive a oportunidade de subir algumas favelas, sobretudo numa cidade próxima daqui, em Petrópolis, e eu acho que foi um pouco daí que teve esse estímulo e essa iniciativa de colocar essa questão como um campo realmente de reflexão. Depois acho que tem algumas questões mais específicas, pessoais. Eu fiz direito inicialmente, né? E eu consegui me salvar disso tudo, enfim. Mas eu fui fazer mestrado, doutorado fora, em história. E eu acho que esse passo que eu dei, todo mundo sempre questionava, mas você vai estudar as favelas do Rio e você vai para a França, enfim. Mas eu acho que foi um momento da vida também de rompimento de várias coisas, né? Mas o que é interessante, acho que eu posso até falar, porque quem me disse foi a fundadora do Urban Data, né? Quando eu encontrei a Alicia Valadares na França, a primeira sugestão que ela me fez, ela falou assim, guarda o pé na sua disciplina de origem, né? Então, foi daí que me deu o interesse de fazer a tese trabalhando a construção da favela como objeto jurídico, né? E fazer dentro de uma perspectiva de uma escala longa de trabalho, né? De tentar compreender como a favela se constituiu, os processos, e as reflexões, enfim, a partir do campo jurídico também, né? E depois isso vai ganhando outras possibilidades, outros desdobramentos, né? Eu acho que a volta para o Brasil definitiva em 2009 e, sobretudo, o trabalho na PUC traz um outro tipo de reflexão, acho que muito mais ampla e muito mais rica. Como eu já falei inicialmente, eu acho que toda a política de ação afirmativa e toda a política de cota na universidade modificou de uma maneira muito clara, inclusive os objetos de pesquisa, as reflexões, e trouxe uma riqueza extremamente grande que também me influenciou muito fortemente. E eu acho que talvez o que fica, para resumir um pouco isso, né, eu me lembro que quando eu comecei a
a estudar mais especificamente a história das favelas, a maior parte das pessoas, familiares, colegas, me perguntavam, né? Enfim, então diz aí qual é a solução para o problema, né? E para mim eu tinha plena consciência, eu acho que talvez seja esse um dos elementos que eu tento trazer de maneira muito sistemática, é de falar, enfim, ninguém que eu pergunte na favela me disse que era um problema, né? Enfim, então não me cabe aqui resolver o problema de ninguém, mas talvez, e eu acho que esse é o meu esforço, é tentar trazer, né, tentar escutar as soluções que as pessoas deram aos seus problemas, né, as situações de suas vidas, né? E eu acho que para mim esse é sempre um elemento bacana, né, de compreender esses elementos do cotidiano, as construções, o acesso aos serviços públicos, as formas de reivindicação política, como essas reivindicações se dão de maneira muito institucionalizada, mas também se dão nos clubes recreativos, no mundo do samba, do futebol, enfim, compreender essas questões e, de alguma forma, não quero aqui falar que a favela seja a solução da cidade do Rio de Janeiro, mas que tampouco é o problema, né? E que talvez faz parte, talvez, do que é a própria cidade e as pessoas deram soluções às suas vidas, né? Um pouco isso, assim. Daqui do morro eu não saio, não. E no meu caso tem a ver com as condições próprias da produção acadêmica, né? E no meu caso foi a oportunidade e o privilégio de fazer o doutorado nos Estados Unidos. E aí, bom, o doutorado tem uma perspectiva mais latino-americana, tem as possibilidades de fazer pesquisas em outros países e também a acessibilidade aos arquivos, né? Então, quando eu comecei o meu trabalho nos Estados Unidos, achei muito material de arquivo de agências brasileiras que eu nunca encontrei os materiais no Brasil, mas que tinha nos Estados Unidos. Então, isso me permitiu construir esse objeto, né, que tem a ver também, claro, com meus interesses iniciais sobre questões de pobreza, desigualdade, cidadania, interesse político, mas também a intenção de historizar a ideia de modernidade, desenvolvimento, a produção da desigualdade e um pouco também falando da Alicia Valadares, a construção da favela, né, como problema e como foi pensado nos anos 50, 60. Então, problematizar esse assunto, essa história e pensar também que a favela, bem que seja uma questão bem carioca, também faz parte de processos históricos que têm a ver com a América Latina, primeiro, depois com outras partes do sul global, mas tentando encontrar esse momento histórico que tem a ver com um momento muito particular de América Latina. Então, aí pesquisando no Brasil, eu achei que tinha muita coisa em comum com outras cidades latino-americanas. E talvez a academia em cada país está mais focada em narrativas nacionais, com problemas mais locais, mas sair da Argentina me permitiu ter esse olhar mais abrangente. E tem a ver também, claro, né, com as possibilidades econômicas, financeiras de trabalhar nos Estados Unidos e de poder fazer esse tipo de pesquisa, né, que é um privilégio. Então, eu acho que foi a combinação das duas coisas, a perspectiva mais transnacional, a liberdade de combinar história social, história cultural e acesso a arquivos. Eu acho que foi muito privilegiado e trabalhar no Brasil, que é sempre um prazer, porque é mais fácil, né? E aí, como pesquisador argentino, trabalhando nos Estados Unidos, o que foi muito importante para mim foi o acesso às comunidades, né? Poder falar com os moradores, ter acesso à história e fazer histórias orais com os moradores. Bom, a gente está falando do Rio de Janeiro, né? E os estudos de vocês também fazem outros recortes espaciais, né? Como vocês disseram, vocês se debruçam também na América Latina, estudando ou numa perspectiva comparada, né? Ou outras cidades da América Latina. Mas quando se trata de Brasil, quando a gente fala de favela, a gente pensa no Rio de Janeiro. E eu queria entender, se vocês puderem me explicar, por que o Rio de Janeiro é tão importante para entender essa perspectiva da favela na América Latina, né? Dessa habitação precária ou dos bairros mais populares, digamos assim, na América Latina. Eu acho que tem algumas questões muito próprias do Rio de Janeiro em relação às favelas,
E a gente tem que projetar no tempo, né, historicamente, para compreender a centralidade que as favelas tiveram, né? Mas, pelo menos desde o início do século XX, elas se tornaram um objeto central, né? E talvez pelo Rio de Janeiro ter sido capital, né? E talvez pelo Rio ainda tenha essa capitalidade, né? Eu costumo falar que o Rio de Janeiro é um balneário decadente, mas que ainda acha que tem uma capitalidade resistente, persistente, mas, na verdade, a gente é um balneário completamente decadente, mas parte das políticas, das construções e da reflexão sobre o Rio de Janeiro acabava tendo uma repercussão muito grande nacionalmente, né? Então, tanto em termos de políticas, quanto em termos também de construções teóricas, né? Então, esse era uma dimensão importante da reflexão sobre espaços populares, enfim, e que impactava e tinha repercussões, inclusive, em alguns órgãos do governo. Então, basta falar, por exemplo, que no censo de 50 e de 60, o termo que é usado para designar bairros informais, aí eu não sei o termo que a gente vai usar, periferias, enfim, era favela, né? A partir de 70 vai virar áreas extraordinárias, enfim, agora não me lembro muito bem o termo, até 91, censo 91, que vai usar o termo infeliz de aglomerado subnormal. Mas para imaginar como que essa questão da favela tinha uma forte centralidade. Esse é um ponto. Eu acho que depois tem um segundo ponto, que tem uma especificidade muito grande na compreensão do urbano. Por exemplo, se a gente comparar Rio e São Paulo, eu acho que tem uma distinção grande aí a partir dos anos 50, 60, né? E, assim, é difícil a gente esquematizar, né, generalizar, mas talvez em São Paulo vai ter uma reflexão nos anos 70, talvez um pouco mais marxista, enfim, algum tipo de reflexão da periferia, da construção e da compreensão desses espaços, e talvez menos, possivelmente, dos espaços de favela, né, da compreensão desses espaços. No caso do Rio de Janeiro, autores, inclusive, que o Leandro já falou, o Lides, o Machado, a própria Alícia, vai ter uma outra compreensão das favelas, das práticas que ali existiam, não somente como algo estrutural, né, dos grandes problemas urbanos, enfim, da cidade do Rio de Janeiro, mas compreendendo também as práticas, de maneira muito pragmática, o que acontecia e as repercussões que ali ocorriam, né? E tentando compreender uma série de dimensões, também um caráter político, né? Enfim, então a questão do samba, a questão do futebol, eu já andei falando aqui, enfim, o texto do Machado, do Botequim, enfim, então tem uma compreensão da favela como algo integrante da dinâmica urbana e da própria prática do que é ser carioca, tanto em dimensões culturais, né? A gente já falou aqui, enfim, do samba, do funk, etc. Os modernistas na década de 20, inclusive paulistas, né? Eles relatavam as favelas, enfim, eles pintaram as favelas do Rio de Janeiro. Então tem uma centralidade nas favelas, na compreensão como algo berço, né? E essa dimensão muito paradoxal da favela como outro, como perigo, mas também como tipicamente carioca, é uma dimensão extremamente importante, né, na construção do Rio de Janeiro. É quase que a gente poderia falar que as favelas, mais do que deformarem a cidade, as favelas elas conformaram o Rio de Janeiro, né, em dimensões culturais, mas também em outras dimensões. Por exemplo, juridicamente falando, né, o direito de laje hoje é um direito que está no Código Civil, é um direito real. E é uma prática que emerge das favelas, né, da própria construção do solo, quase, a partir dessa dimensão da tipologia própria da favela. Mas o que é interessante aqui, fecho para passar a palavra ao Leandro, é imaginar que talvez essas construções, muitas vezes, está muito permeada pelas construções teóricas das escolas que foram sendo construídas, né? O que, de uma parte, é extremamente interessante, tem uma correlação com a empiria, mas que, às vezes, também pode ocultar, invisibilizar certas dimensões. Então, quase que aquilo que eu falei inicialmente, a gente tem uma reflexão grande nas favelas. Quando a gente começa a trabalhar a história das favelas, muitas elas eram, de fato, vilas operárias, né, conectadas. Ou seja, a gente tem a dimensão de falar que o espaço informal ele também seria um espaço informal do mundo do trabalho. E é muito mais complexo isso, né? As populações das favelas muitas vezes estavam empregadas nas próprias fábricas e moravam em favela, tem uma conexão também de acessibilidade à urbana, acessibilidade à cidade. Enfim, tem dimensões muito complexas nessas questões todas, o que eu acho extremamente interessante. Não, eu acho essa pergunta super interessante, porque aí, como falou o Rafael, eu acho que a gente tem que pensar também a história da reificação da favela, né, da favela carioca também, ao ponto que até tem esse livro do Mike Davis, Planeta Favela, né? Então, tudo é favela. E aí a pergunta é, então, que coisa é favela se tudo é favela? Eu acho aí que, pesquisando com a história da informalidade,
você vê que nas cidades, final do século XIX, é toda informalidade, né? Informalidade faz parte da cidade, é a construção da formalidade o que vai fazer a informalidade também, historicamente. Então, aí você vê que a questão dos bairros operários no processo de industrialização na América Latina tem um fenômeno muito similar. Então, aí eu acho que tem a ver também, o Rafael falou da escola carioca, não, do Rio de Janeiro, como foram se conformando as pesquisas e os objetos de estudos também. Além do fato de que eu acho que tem a ver com a própria história da favela carioca, depois nos anos 70 e 80, e como virar um centro de atenção mundial depois, né? Quando a favela, especialmente no Rio, né? Com a visibilidade que as favelas têm, e como uma sensação de ameaça constante, né? Essa construção da favela como um problema. Mas o que eu acho que aí nos anos 50 e 60, já, por exemplo, no desenvolvimento da sociologia moderna nas escolas na América Latina, a favela, os bairros operários são os lugares onde os sociólogos vão para fazer pesquisa, né? Mas tem a ver com essas perguntas sobre os processos estruturais de industrialização, de movimento de populações rurais às cidades. Por exemplo, o Juarez Brandão Lopes, em São Paulo, está fazendo pesquisa em São Paulo e em Minas Gerais nos anos meados dos 50 e 60. Então, já a favela já é objeto de pesquisa em São Paulo nesses anos. Mas eu acho que tem a ver com processos políticos, sociais, com o crescimento das favelas e também com as diferenças na academia, né, das universidades e a produção empírica e teórica que foi no São Paulo e no Rio de Janeiro, né, a sociologia urbana, a antropologia urbana no Rio de Janeiro, as perguntas sobre os movimentos sociais em São Paulo. Então, eu acho que temos que historizar também como foi que a favela foi problematizada assim, diferencialmente no Rio e em São Paulo. Mas o que eu acho que, aí, num olhar histórico, definitivamente tem uma história muito comum de informalidade, bairros operários, ilegalidade e favelização, sei lá, na América Latina. É produto das mesmos processos históricos, né? Mas o Rio, o problema da favela, depois, nos anos 70 e 80, eu acho que cobrou assim, muita maior fama no mundo. Mas eu acho que a gente tem que historizar isso, desde o ponto de vista da produção acadêmica e desde as próprias dimensões das favelas. Mas a pergunta é perfeita, né? Por que Rio e não São Paulo? Porque as favelas, as vilas misérias, os bairros, as colônias, é parte da cidade latino-americana, né? E foram parte das perguntas que os pesquisadores, sociólogos, antropólogos fizeram. Aí depois os historiadores chegamos mais tarde, mas foi objeto da pesquisa. Você sabia que Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse a nossa página no Facebook, Urban Data Brasil, o banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. O Urbanidades está em todos os agregadores de podcast. Estamos também no Instagram e no Twitter. Confira o endereço para as nossas páginas na descrição do episódio. Agora voltando para a entrevista. Bom, já que vocês trouxeram esse ponto sobre a história, que foi muito bem colocado, foi muito legal, a gente queria perguntar sobre o trabalho de vocês, mas que se conecta mais nesse olhar sobre um período de começo de Guerra Fria, né? Aquelas décadas 50, 60 até 70. De modo geral, vocês têm trabalhos que analisam atores sociais diversos que estão presentes em bairros populares, e isso envolve tanto moradores, poder público, partidos, até igreja. Então, a gente queria que vocês contassem um pouco sobre quais foram esses atores
sociais dentro, né, do cenário que vocês pesquisaram e, assim, o que está acontecendo, né, nas favelas, nas cidades latino-americanas que vocês têm como foco, pensando, né, Rio de Janeiro, Santiago do Chile, Buenos Aires, nesse momento. Eu trabalhei, a tese especificamente, eu ampliei, trabalhei num período mais longo. Mas, especificamente, o momento que eu trabalho mais coisas e que eu me sinto mais confortável é realmente o pós-guerra e esse período aí entre, digamos aí, final dos anos 40 até o início dos anos 60, talvez até o golpe militar. Especificamente, na minha compreensão, assim, o que para mim me interessa muito, eu tenho uma expressão que eu chamo de tolerância precária, é de tentar compreender porque a gente vivia um momento, enfim, democrático, então que existia o espaço de debate, com a particularidade do Rio de Janeiro, porque, enfim, sendo capital em grande parte desse período, mas mesmo depois, no início dos anos 60, sendo uma cidade-estado, né, que é o estado da Guanabara, a gente tem escalas de poder distintas, talvez, de outras capitais do país. Né? Então, na verdade, era o Distrito Federal e o governo central, né, que era no próprio Rio de Janeiro. E, sobretudo, na relação também muito próxima entre o prefeito do Distrito Federal, que era, tirando o momento do Pedro Ernesto nos anos 30, ele sempre foi indicado, né, pela presidência. E aí a gente volta nas questões anteriores, a importância também que o que acontecia no Rio tinha, né, como impacto nacional também, em termos, inclusive, de políticas, de legislações. Né? Grande parte das legislações que eu trabalhei nacionais, elas, na verdade, claramente, elas eram para o Rio de Janeiro. Né? Tá? Tinha uma perspectiva muito voltada para o que rolava e o que acontecia na cidade do Rio. Nesse período, então, acho que o que é interessante é a gente entrar em todos os meandros, e eu tenho um grande, assim, tentei construir um esforço de pensar, a gente fala muito das remoções das favelas. Eu comecei a pensar nesse período, assim, mas, enfim, como as favelas permanecem, né? Como elas ficam, quais são as articulações, né? E isso que o Leandro colocou anteriormente, é pensar que o processo de construção, por exemplo, de uma área por autoconstrução em um terreno com uma certa precariedade jurídica, né, é algo que aconteceu em grande parte das cidades do mundo. Né? Enfim, então, grande parte da periferia de Madrid, Londres, ela foi constituída um pouco nessa dimensão também. Né? E tentar pensar como que, em relacionado às favelas, elas se mantiveram, né, nesse aspecto como uma parte da cidade, à margem. Né? E aí, claramente, a gente vai compreender, enfim, não vai dar tempo de entrar em todas as dimensões, mas nesse período especificamente analisando, além das particularidades internas, a gente vai ter que contextualizar isso em todas as construções teóricas e políticas da América Latina. As teorias da marginalidade, a própria reflexão do urbanismo funcionalista, modernista, enfim, posteriormente as próprias teorias da dependência, elas vão constituir uma ideia muito própria de que cidade queremos e o que não faz parte disso. As favelas claramente estavam nesse espaço. E é o que é interessante que grande parte dos processos que vão acontecer, eles vão ter um papel direto do Estado. Né? Então, a questão da tolerância precária, ela está muito voltada numa tolerância por parte do Estado que não poderia desembocar em um reconhecimento de fato. Então, na verdade, o objetivo era manter as favelas, os seus aspectos precários e provisórios, de maneira que se pudesse removê-las a qualquer instante, né? Mas sem removê-las dentro do pacto trabalhista desse período. Né? Então, no final das contas, as favelas elas iam se constituindo, elas iam se consolidando, mas mantendo, de alguma forma, esses aspectos precários. Por exemplo, um elemento muito claro é a tipologia de construção. As favelas eram, grande parte nesse momento, sobretudo nos bairros mais novos do Rio de Janeiro, de madeira, enfim, com folha de zinco. E eu sempre pensei, mas como que é possível que essas favelas, algumas já tinham 50, 60 anos, né? A de Santo Antônio, a da Providência, algumas, enfim, algumas da Tijuca já tinham 50, 60 anos. Por que elas não se consolidaram? Né? E aí a gente vai ver que existia legislação que proibia a construção e alvenaria em favelas. Então, existia um projeto do Estado. E aí a gente começa a entender que os aspectos precários e provisórios, eles não são dados por si. Sou o príncipe do bem que meu castelo é de madeira. Equilibrado num barranco incômodo, mal acabado e sujo, porém seu único lar, seu bem e seu refúgio. A gente não pode naturalizar essas dimensões, né? Como o Leandro colocou bem, quando a gente historiciza essas dimensões, a gente começa a compreender que é um processo e o próprio Estado tinha o interesse de manter precário e provisório tais locais, né? Para que se pudesse a qualquer instante removê-los. Então, um ator importante nessa dimensão, quando pensar em formalidade,
e justamente para romper todo e qualquer mecanismo de dualismos possíveis, né? Então a gente pode ir lá na Venadade, as margens, né? Como o Estado se age nas suas margens, mas pensar que o Estado está completamente presente, a produção da informalidade, as definições dessas fronteiras que na verdade não existem, né? O Estado está articulando, né, completamente esse mecanismo. Mas além disso, a gente vai ter alguns atores mais institucionais, né? Então, alguns órgãos do próprio Estado, mas dentro dessa perspectiva, o que mais vai acontecer no caso das favelas do Rio é a interferência de alguns atores que vão agir em nome do Estado, mesmo sendo atores privados, sobretudo, por exemplo, a Igreja Católica, né? Então, quando a gente vai pegar a Fundação Leão XIII, a Cruzada São Sebastião, posteriormente, no final dos anos 50, eles vão, de fato, ter uma ação praticamente do próprio Estado, né? Controlando a questão de acesso à escola, a questão de controle das construções, acessibilidade, por exemplo, à luz, né? Então, tem uma série de dimensões importantes que elas vão agir em nome do Estado, mas o Estado, por exemplo, permitia, mediava, reconhecia a entrada, por exemplo, de luz e água em favela, mas não conectava as casas nas redes justamente para que não indicasse, de alguma forma, um reconhecimento de fato desses espaços. E você, por outro lado, vão ter uma série de atores também reivindicativos, né, coletivos dos moradores, né? Então tinha uma luta muito forte de consolidade. A gente não quer sair daqui, né, nesse sentido. Justamente porque você tem uma desigualdade espacial na cidade do Rio de Janeiro. Enfim, você morar na Zona Oeste, ter 2, 3 horas de transporte, e você morar numa área mais central, perto da Zona Sul, ou na Tijuca, que você tem acesso a saúde, educação, enfim, trabalho, outras dimensões, tem um aspecto, um custo extremamente importante na reprodução da vida, né? Além dos atores que o Rafael mencionou, locais, na minha pesquisa, por exemplo, que não eram somente brasileiros, né? Funcionários da USAID, por exemplo. A USAID era a agência norte-americana que o presidente Kennedy organizou depois da Revolução Cubana, e daqui, né, a ideia de Guerra Fria para ajuda internacional na Aliança para o Progresso, né? E a construção, por exemplo, da Vila Kennedy, da Vila Aliança, da Vila Esperança, o começo da Cidade de Deus foi produto desses encontros, né? Do Carlos Lacerda como primeiro governador do estado da Guanabara, mas também pensando em utilizar Rio de Janeiro como plataforma para a presidência do Brasil. Aí a dimensão de Guerra Fria também, os Estados Unidos olhando para Lacerda como um candidato possível, né, anticomunista, da UDN, contrário a Vargas e a Xango e a Tebrizola. Então, a chegada dos funcionários da USAID, né? Por exemplo, falando de arquivos, eu encontrei todos os materiais da Coab, da Companhia de Habitação, que foi organizada pelo Lacerda para as políticas de remoções. Todos esses materiais eu encontrei nos arquivos em Washington, porque o escritório da USAID guardou tudo, né? Então, esses encontros foram super importantes, mas também nas favelas tem os Corpos da Paz, por exemplo, que foi a organização também feita nos anos do presidente Kennedy, dos jovens americanos indo para o terceiro mundo, né, como se dizia, para ajudar, para transformar os pobres latino-americanos. Então tem Corpos da Paz em todas as favelas, né? Também muitos Corpos da Paz que depois foram pesquisadores, tem arquitetos, tem trabalhadores sociais. Por exemplo, a importância que tem o Anthony Leeds, né, que é um antropólogo norte-americano que trabalhou, morou nas favelas, que fez um relevamento incrível e que foi super importante depois para a agenda de estudos urbanos no Brasil e no Rio de Janeiro, né, que tem uma trajetória no Brasil que ele não tem depois nos Estados Unidos como antropólogo. Essas são questões super importantes, mas também aí pensando em São Paulo, essa circulação de pesquisadores, de especialistas, num momento muito particular, né? Que era a ideia da modernidade, desenvolvimento, o rol, por exemplo, do padre Lebré, desde a França, o reformismo católico, né? Que a Michele de Ângelo trabalha, né? Que essas circulações a partir de São Paulo, né, a formação de um escritório, de um grupo de pesquisadores em São Paulo para pensar planejamento urbano, planejamento regional,
aí as conexões com outro sociólogo muito importante, José Arthur Rios, no Brasil, que faz o primeiro relevamento assim, empírico, sociológico, que vai ser a publicação dos aspectos humanos da favela carioca, que, ironicamente, foi publicado em São Paulo, né, no ano 60. Então, eu acho aí que tem um mundo de circulação de figuras que não tem a ver somente com os atores brasileiros, tem atores locais e também tem atores que vêm de outros lados, né? Então, eu acho que essa questão da circulação, e não é somente a circulação, né? O que acontece, no meu caso, concretamente, quando tem que ser feitos os novos bairros, quais são as negociações, quais são os planos que têm os arquitetos, os técnicos da USAID, quando eles falam com os arquitetos e os técnicos da Coab ou da Fundação Leão 13, essas negociações, né, esses momentos de encontro. Então vamos lá, já trazendo o que vocês acabaram de falar sobre as características habitacionais das favelas, vocês acham que elas sofreram alterações muito significativas da década de 60 para hoje? Olha, enfim, acho que sim, tiveram mudanças importantes. Acho que o primeiro ponto foi inclusive que eu falei anteriormente sobre a própria perspectiva de mantê-las precárias, provisórias, né? E aí eu reforço um elemento, né? Esse tipo de controle ele era distinto também dependendo do local, né? Então, por exemplo, a pesquisa do IPM, que era um órgão de Instituto de Pesquisa de Mercado, eles têm uma pesquisa sobre as favelas em 57, que era um órgão que construía políticas muito voltadas ao interesse do mercado imobiliário na época, e eles vão falar, não, as favelas da Zona Sul, eles chamavam, eram favelas parasitárias, porque os moradores tinham recursos, mas não investiam em uma privada, não investiam, enfim. Mas, enquanto que as favelas do subúrbio, as favelas mais distantes, elas já eram mais consolidadas, já tinham casas de 2 andares. Isso claramente porque, apesar da existência da lei, né, de controle desses espaços, o tipo, a forma do controle por parte do Estado dependia, né? Então, inclusive as representações. Então, favelas como a Praia do Pinto, Catacumba, eram descritas como extremamente precárias e objetivamente, enfim, tinham claramente precariedade também, enquanto que favelas do subúrbio, como Jacarezinho, eram relatadas como favelas operárias, né? Enfim, então, e isso é bem interessante porque, por exemplo, o Instituto de Desenvolvimento do Estado da Guanabara, se eu não me engano, é um trabalho de 67, reconhece que nessas áreas industriais do Rio de Janeiro era interessante ter favela, porque as fábricas poderiam ter um acesso a uma mão de obra barata, diante da sazonabilidade da produção. Então, é claramente que, por exemplo, esse aspecto da tipologia tem mudanças importantes, né? E a partir do final dos anos 70, 80, claramente o que a gente vai enxergar é uma mudança no que diz respeito à consolidação, já que a partir do momento que os moradores têm segurança da posse, uma maior segurança da posse, tem a possibilidade também de investimento, né? De construir uma casa, um segundo andar, enfim. Então, e aí vai ter uma modificação importante. É claro que depois a gente pode entrar em outras dimensões, né? Você vai ter políticas por parte do Estado de grandes dimensões, enfim, o Projeto Rio, no final do BNH, na Maré, você vai ter, enfim, todo o projeto Mutirão da Prefeitura, no início dos anos 80, você vai ter Favela Bairro, Cada Família um Lote, regularização do Estado, enfim, uma série de políticas que vão ter, então você vai ter também uma presença do Estado em termos de construção, de consolidação e de implementação de serviços, com todas as suas problemáticas, mas isso também vão ocorrer. Nessa dimensão, você também vai ter uma mudança importante nas estruturas representativas, né, dos moradores. Então, se talvez na década de 50, 60, o aspecto reivindicativo, mesmo que tivesse muitas transações, articulações, né, arranjos que eram feitos, na década de 80 isso é muito mais consolidado, né? Enfim, sobretudo que parte da estratégia do poder público, no caso das favelas do Rio de Janeiro, foi uma transferência de competência para algumas instituições locais. Então, as associações de moradores, quase que elas se converteram, né, de uma gestora, né, de certos projetos, de certas intervenções do Estado, da prefeitura, enfim. O que fez, né, o Mário Brum, que trabalha bem isso, o que fez com que parte desse caráter reivindicativo se consolidasse nessas associações muito mais como gestora, né, o que perdesse talvez esse aspecto.
E aí, é claro, assim, não vou entrar nesses detalhes, porque eu tenho muito medo da gente que isso monopolize a reflexão, sobretudo histórica, das favelas. Mas é claro que a partir dos anos final de 70, 80, você tem outros atores importantes que vão entrar e que não exerciam o mesmo papel anteriormente. Então, por exemplo, a questão do tráfico, né? Então, a reflexão do tráfico nos anos 60, isso não é um problema público, mesmo que você encontre algumas reflexões, algumas menções, na década de 50, início, até muito menos, mas isso não é um problema público, não é uma questão que se manifesta. É claro que as favelas, como todo espaço popular, desde o início do século XX, vai ser sempre representado, cantado como um espaço marginal, perigoso, enfim, mas a dimensão do tráfico, como a gente enxerga hoje, com todas as mutações e transformações que vão ocorrer de 80 para cá, né? E depois, posteriormente, os anos 2000, com a presença das milícias, né? Que vão ter uma outra dimensão importante do controle territorial e que a gente está vendo claramente o papel, inclusive, de nacionalização, né? dessa dimensão. E pensar também que esses aspectos hoje também não são tão divergentes. Enfim, a gente já fala de narcomilícia, enfim, de outras questões que vão emergindo, enfim, de controle, tanto da venda de drogas, quanto também de controle territorial na escala da milícia, e muitas vezes esses atores eles se mesclam nas suas formas de atuação. E aí é claro que você vai ter também uma miríade de outras articulações, de movimentos, de lideranças, um trabalho que vai estar muito mais voltado em rede, né, em articulação em rede. Antes, o espaço da associação, se nos anos 50 era um espaço muito central de pauta política, né, dali que aconteciam, isso, a partir dos 80, 90, é muito mais complexo. Vai ter uma série de atores com legitimidade muito compartilhadas e que, no seu conjunto, inclusive numa articulação em rede com outras favelas, que vão ter um papel importante também. E aí a gente pode colocar, enfim, a própria questão também religiosa, que vai ter um papel importante no Rio de Janeiro, né? Enfim, nos anos 50 a gente está falando muito da igreja católica, propriamente dita, que vai ter um papel muito centralizador, né, na organização. E, é claro, nos tempos atuais, a presença das igrejas evangélicas, que elas que estão realmente no território, que tem uma presença extremamente grande e que carece ainda de uma reflexão. Tem muita gente que vem fazendo, a Carlinhos Machado, a Cristina Vital, enfim, tem muita gente interessante, em próprio São Paulo também, de uma maneira transversal, mas o próprio Gabriel Feltran, enfim, tanta gente que vem discutindo essas questões também, mas que tem um papel importante na configuração atual das favelas, ou seja, tanto em termos de tipologia quanto em termos de construção, tem muitas modificações. E como eu falei inicialmente, esse aspecto também da memória e da história, né? Como também é uma questão interessante que vem sendo posta. Agora, tudo isso, quando a gente projeta no tempo, a gente consegue compreender de uma maneira mais fina, né? Por exemplo, a gente fala muito sobre a discussão das visitas, né? Do turismo em favela, né? E como essa dimensão é uma dimensão que historicamente sempre foi muito presente, né? Eu trabalhei recentemente sobre a visita do Marinetti, né? Desse futurista, em 1926, né? Então, como que sempre foi um aspecto extremamente que fosse exótico, pitoresco, mas essa questão de compreender o Rio de Janeiro era preciso de algumas figuras de visitar. Agora, o que é interessante talvez hoje é que esse turismo também começa. Claro que tem questões muito predatórias nesse processo, mas também acabam se tornando uma pauta política realizada pelos próprios moradores. Enfim, então tem muitas modificações, penso eu, de 60 para 90, para 2000 e nos dias atuais também. Poxa, Rafael, super obrigado por essa resposta tão abrangente. É muito legal ver o trabalho de vocês, o seu, do Leandro. Tem muita coisa legal mesmo nessa perspectiva histórica. Só nos resta, então, agradecer a presença de vocês, a disponibilidade e as respostas tão ricas que vocês trouxeram. Agradecer a Denise e a Luma, e eu deixo a palavra com vocês. Eu queria agradecer muito o convite para participar na Urbanidades. Eu sou ouvinte também e para mim é sempre um prazer essas parcerias. O trabalho dos meus colegas brasileiros para mim é fundamental no meu próprio trabalho e só espero que minhas perguntas também ajudem para quitar o foco das questões locais que são e políticas, né, que são super importantes, mas adiar uma perspectiva latino-americana para pensar que a situação das favelas e da informalidade é um problema na América Latina e que precisa de
de políticas, de lideranças, de apoio aos movimentos locais ou sociais e que, bom, além das pesquisas que podamos fazer, um compromisso social e político pelas comunidades e as lutas das comunidades, né? Queria agradecer o convite do Urbandata, esse trabalho genial, né, que a Bianca vem tocando com tanto esforço. Eu queria agradecer também a vocês as perguntas, que foram super interessantes. Também queria reforçar um aspecto bacana, assim, porque quando a gente trabalha e os nossos colegas se tornam amigos, assim, é bem bacana. Então, queria agradecer muito ao Leandro, porque é alguém que eu aprendo muito, mas também é um grande parceiro de vida. Eu acho que isso é muito mais interessante, né? E normalmente, nesse meio acadêmico, tem tantos egos aflorados, é tão bacana quando a gente possa construir juntos, compartilhar conhecimento e, enfim, avançar as pesquisas. Eu acho que isso é bem interessante como um esforço também de repensar a própria academia, né? E aqui, enfim, eu deixo só uma propaganda, se é possível, o meu grupo de pesquisa lá, o LEUS, né? Laboratório de Estudos Urbanos e Socioambientais, a gente tem sempre um seminário mensal, enfim, lá no Instagram, no Facebook, e a gente tem um canal do YouTube, né, do grupo. Por exemplo, vocês vão encontrar aí as palestras que o Leandro fez, que ele fez recentemente no mês de março, já estão postas lá e foi super interessante. E, por fim, eu faço a última coisa, a gente está para lançar um livro, chama Pensando as Favelas do Rio de Janeiro, com os meus colegas Mário Brum e Mauro Amoroso, que a gente chamou várias pessoas, vão ser dois volumes, o primeiro sai agora, né? E, aliás, um dos artigos vai ser justamente do Leandro também. Então fica também a dica, deve ser lançada aí mais para o final de maio, início de junho, pela editora PUC e Palas. E aí esse primeiro é mais pensar a historiografia um pouco das favelas do Rio de Janeiro, e o segundo mais algumas questões teóricas. Enfim, então já fica a propaganda aí para quem nos escutar, para buscar, que ele já deve estar sendo lançado brevemente. E no mais, obrigado. Esse episódio foi editado por Juliana Oliveira. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urbandata no Facebook.